estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo veremos os ensinamentos de Jesus, seguidos pelos comentários de Allan Kardec, nesses seguintes subtítulos: Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E veremos também as instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. E veremos agora reconciliação com os adversários. Estudando aqui o tema reconciliação com os adversários, vamos encontrar aqui no item 5 o ensinamento de Jesus, que está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. E vamos encontrar no item 6 o comentário de Allan Kardec sobre este ensinamento de Jesus, que tem muito a ver com esse subtítulo e com o título desse capítulo, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Zé Pequeno, vamos analisar aqui alguns dados desses ensinamentos de Jesus. Quais ensinamentos? Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e não sejais metido na prisão. Então vejamos, vamos encontrar a reconciliação. Nesta primeira afirmativa, o adversário, o caminho e a condenação. Então, eu entendo que reconciliar é fazer as pazes, resolver uma divergência, certo? Sim, correto. Adversário é o nosso opositor, portanto é uma pessoa que alimenta pontos de vista contrários aos nossos. É verdade. E o caminho? É uma estrada por onde nós vamos andar junto com o nosso adversário? Às vezes a gente não tem nem convivência com o nosso adversário, ainda mais viajar com ele. João Grandão, Allan Kardec explica muito bem isso aí. Em seguida, no item 6, ele nos mostra que este caminho é a nossa vida de encarnados, que devemos fazer as pazes com os nossos adversários aqui, enquanto vivos no corpo material. Ah, estou entendendo. Isto quer dizer que devemos fazer o bem para as pessoas, especialmente as que são os nossos adversários, enquanto estivermos aqui encarnados, certo? Certo. Mas, Zé Pequeno, todo mundo tem adversário? Não podemos viver sem adversário? Por enquanto não podemos ter a imaginação de viver sem adversários, porque na verdade os adversários existem e quase sempre funcionam como fiscais e examinadores dos nossos atos. Mas mesmo assim devemos sempre continuar trabalhando em prol da reconciliação. Até porque nem sempre o adversário é um inimigo, mas pode chegar à inimizade e com consequências maiores. Porque senão somos entregues ao juiz. Na verdade, como é feito isso? A entrega ao juiz. Rapaz, por isso é que devemos fazer o bem que pudermos, enquanto estamos a caminho. Porque se o nosso adversário for um inimigo implacável, isto é, desumano, ele nos entrega ao juiz. Aí então, vamos passar por um julgamento legítimo com todas as peças. Uai, mas como? Reconciliar com o adversário enquanto encarnado. Depois morre? Lá tem tribunal? Tem juiz? Aí que você e muita gente se engana. Allan Kardec, ainda no item 6, nos esclarece muito bem sobre isso, mostrando que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, depois da morte, as pessoas de quem eles guardam rancor. E tem mais.
O espírito mau espera que o seu inimigo esteja encarnado, ou seja, preso num corpo para persegui-lo, pois a pessoa, estando presa no corpo, é mais fácil para o espírito vingativo fazer mal, gerando o que chamamos de obsessão, podendo ser as obsessões de subjugação e fascinação. Poxa, compliquei agora. Não basta obsessão? Tem que ser obsessão de subjugação e obsessão de fascinação? Quando a pessoa conquista os seus inimigos, quando ele prejudica alguém, normalmente ele ainda está numa cultura atrasada, onde age sob a influência do orgulho, consequentemente do egoísmo, tendo atitudes de inveja, ciúmes, etc. Depois, então, no futuro, o espírito quer vingança. Como normalmente a pessoa pouco melhorou, mantém um pouco ou muito daquela cultura atrasada, facilitando assim a sintonia com o espírito vingativo, passando a sofrer o mal que ele fez. Se ele não fez mal para aquele espírito, mas só o fato de não ter sido indulgente, paciente com a fraqueza dele e não ter usado o sentimento de caridade, essa pessoa sofrerá a influência desse mau espírito. Zé Pequeno, tá certo. Jesus falou que deve reconciliar depressa com o adversário. Mas se o adversário não aceitar, não concordar com a reconciliação? João Grandão, a resposta para esta pergunta sua está no livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na questão 337, quando ele diz que devemos fazer da nossa parte de acordo com o Evangelho, procurar o adversário para a devida reconciliação, deixando de lado a ofensa. Caso o adversário continue com o propósito de manter o sentimento de vingança, devemos fraternalmente fazer da nossa parte. O sofrimento é de quem mantém esse peso na consciência. Acho que estou entendendo. A pessoa deve, o quanto antes da morte chegar, apagar todas as suas dissensões, ou seja, todos os seus desentendimentos, divergências com alguém, a fim de evitar no futuro os sentimentos negativos e pesados. É isto mesmo? Muito bem, João Grandão. Você está saindo cada vez melhor. Na teoria, né? Estou estudando muito, mas na prática estou rebolando feio. Não é fácil, não. E a última afirmativa de Jesus neste ensinamento, digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Allan Kardec fecha o seu comentário no item 6, dizendo que quando Jesus recomendou que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o objetivo de apaziguar, resolver as discórdias, mas sim com o objetivo de não deixar que essas discórdias, desavenças se perpetuem, se desenvolvam no futuro, nos causando mais sofrimento. Sofrimento este que não sairemos deles enquanto não pagarmos o último centavo, ou seja, enquanto não cumprirmos completamente a justiça de Deus. Vamos então ao texto. Item 6, comentário de Allan Kardec. Na prática do perdão, como em geral, na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar por sua conduta. Deus o permite,
Quer dizer, Deus permite a pessoa passar por este constrangimento, por esta perseguição, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Esta frase está dizendo que nós devemos reparar o quanto antes possível com os nossos inimigos, com os nossos adversários, para evitar problemas no futuro. Por esta forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas, quer dizer, para que as discórdias se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, diz Jesus, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus.